Rituais proibidos. Civilizações antigas e seus segredos sombrios. Sejam bem-vindos e espero que estejam bem. Hoje iremos te levar ao lado obscuro da história, um lado que muitos preferem esquecer. Estamos falando de rituais proibidos, aqueles que te fazem questionar a sanidade da galera da antiguidade. Sério, isso mesmo você já imaginou os segredos macabros por trás dessas práticas? Sacrifícios humanos, oferendas sinistras, invocações que te fariam dormir com a luz acesa. É de arrepiar. Mas por que diabos essas civilizações faziam essas coisas? Que tipo de brisa eles estavam fumando? Será que era só zoeira ou tinha algo mais por trás de tudo isso? No vídeo de hoje, a gente vai desvendar os rituais mais sinistros, perturbadores e bizarros da história. Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. O sangue que movia o sol. Os sacrifícios astecas. A gente começa a nossa jornada no coração do Império Azteca, no México, onde o sol queimava forte, mas não mais forte que a sede dos astecas por sangue humano. Sim, você ouviu direito. Os caras eram obcecados por sacrifícios humanos, acreditando que essa era a única forma de manter o astro-rei funcionando e evitar o apocalipse. E não era qualquer sangue não. Tinha que ser o sangue pulsante, recém-arrancado do peito da vítima, oferecido aos deuses em altares de pedra. Imagina a cena, milhares de pessoas reunidas no topo das pirâmides, tambores ecoando, sacerdotes sinistros com suas lâminas de obsidiana, prontos para abrir um buraco no peito do pobre coitado. A vítima, geralmente um prisioneiro de guerra ou um escolhido em sorte grande, era deitado sobre o altar, com o peito exposto. O sacerdote, com um golpe rápido e preciso, abria o peito do infeliz e arrancava o coração ainda batendo. Aí, levantava o órgão ensanguentado para o céu, como se estivesse brindando com os deuses. E o corpo? Esse descia rolando as escadarias da pirâmide já sem vida. Era um negócio brutal, grotesco, mas que para os astecas, fazia parte da ordem natural das coisas. Acredite se quiser, mas os arqueólogos encontraram evidências de milhares de vítimas em Tenochtitlan, a capital asteca. É crânio para dar e vender. E você aí reclamando que o churrasco de domingo tá cheio de osso. Brincadeira. Mas falando sério, essa história dos astecas é um lembrete brutal de como a gente, seres humanos, pode ser criativo quando o assunto é crueldade em nome da fé. Mortos que não descansam em paz, rituais macabros no Egito Antigo. Do outro lado do mundo, no Egito Antigo, a galera tinha uma visão diferente da morte. Para eles, a morte não era o fim da linha, mas sim uma passagem para outra dimensão, e ninguém queria chegar despreparado do outro lado, né? Aí que entra o Livro dos Mortos, um guia ilustrado com instruções detalhadas de como não fazer feio no submundo. E acredite, algumas dessas instruções eram, no mínimo, bizarras. Para garantir uma boa viagem para o além, os egípcios realizavam uns rituais bem macabros. Imagina só, a pessoa morria e, em vez de simplesmente enterrar o corpo, eles contratavam uns caras, os chamados sacerdotes funerários, para preparar o morto para a viagem. E essa preparação não era nada básica não. Envolvia remover órgãos, enfiar uns negócios no cérebro, costurar a boca para não ter perigo do morto reclamar da comida, e até encher o corpo com ervas e perfumes. Aí você pensa, mas isso tudo era só com os faraós e nobres, né? Que nada, até os escravos entravam na dança macabra. Sim, porque os egípcios acreditavam que os escravos deveriam continuar servindo seus mestres na vida após a morte. Então, adivinha, eles eram enterrados vivos junto com o faraó. É mole? Era como se a morte fosse só uma mudança de endereço, e você tinha que levar todos os seus bens, incluindo os seus empregados, para a nova morada. É de dar até dó, ou medo. O lance é que, para os egípcios, tudo isso era necessário para garantir a imortalidade da alma. E aí, será que você teria coragem de encarar essa maratona funerária egípcia? A águia de sangue. O ritual viking que congelava a alma. E se você já está apavorado com os egípcios, segura essa, vamos falar dos vikings.
Esses guerreiros nórdicos eram famosos por sua ferocidade em batalha e por seus navios poderosos. Mas o que pouca gente sabe é que eles também tinham um lado bem macabro. Um dos rituais mais sinistros atribuídos a eles é a Águia de Sangue, uma prática tão brutal que até hoje causa calafrios. A parada era a seguinte: a vítima, geralmente um inimigo importante capturado em batalha, era amarrada e jogada no chão. Aí, o sacerdote viking, com uma faca bem afiada, fazia um corte profundo nas costas do cara, abrindo a pele como se fosse um livro. Daí, vinha a parte mais brutal. O cara abria as costelas do coitado e arrancava os pulmões para fora, deixando-os pendurados para fora do corpo, como se fossem as asas de uma águia. Daí, o nome Águia de Sangue. Imagina a dor, o desespero da vítima. E o pior é que, segundo as lendas, o cara ainda tinha que ficar vivo durante todo o processo para que o sacrifício fosse válido. Mas por que diabos os vikings faziam isso? Bom, a teoria é que essa carnificina toda era uma oferenda a Odin, o deus da guerra, da morte, da sabedoria e da magia. Eles acreditavam que, ao realizar esse ritual brutal, estavam agradando ao deus e garantindo a vitória em batalha. Era como se a Águia de Sangue fosse um tipo de mensagem para Odin. Olha só, chefia, a gente leva a sério essa parada de guerra. Aceita esse sacrifício aí. Mas calma, antes que você comece a ter pesadelos com vikings arrancando seus pulmões, é importante lembrar que a Águia de Sangue é um assunto controverso. Não existem provas arqueológicas conclusivas de que esse ritual realmente tenha acontecido. Alguns historiadores acreditam que essa história toda não passa de uma lenda, uma invenção de escritores cristãos para demonizar os vikings pagãos. Seja como for, a Águia de Sangue continua sendo um dos rituais mais sinistros e perturbadores já registrados. Um exemplo assustador da brutalidade que os seres humanos são capazes de cometer em nome da fé e da guerra. E aí, depois dessa viagem macabra pela história, você ainda acha que a gente evoluiu tanto assim? Os rituais proibidos das civilizações antigas podem até parecer histórias de terror, mas e se eles nunca tiverem sido totalmente esquecidos? E se, em algum lugar do mundo, em algum canto, escuro e secreto, essas práticas ainda estiverem sendo realizadas? A gente gosta de pensar que a humanidade evoluiu, que a gente deixou para trás a barbárie do passado. Mas e se a gente só escondeu essa escuridão em vez de extingui-la? E se no fundo a gente ainda sentir aquele frio na espinha quando olha para a escuridão, porque sabe que existem coisas que é melhor a gente nem saber que existem? Se você curte desvendar os mistérios do passado, se inscreve no canal e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E aí, qual desses rituais você achou mais sinistro? Conta pra gente nos comentários. Valeu!